Shalom, Bruin, Abaim, salve povo, eu sou Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga bizantina. E no vídeo de hoje eu trago a história do Foca, o usurpador que se tornou imperador, um verdadeiro sanguinário. Ele trouxe o terror e o medo para Constantinopla. Para você que acompanhou a saga romana e está com saudades daqueles bons tempos, vamos rever muitas coisas semelhantes aqui neste vídeo de hoje. Mas antes de começar, sempre peço a vocês que dão tapote nesse like e compartilha com a galera que valoriza muito o meu trabalho. E vocês que são novos aqui, sejam todos muito bem-vindos. Aqui eu trago várias civilizações do mundo antigo. Tem Oriente, tem Ocidente, tem África, tem Ásia. Tudo aí organizado nas playlists para você ir direto ao assunto. Também me sigam no Instagram, @Zelota, onde lá eu publico meu vídeo que é o Curta com Zelota, que eu trago um conteúdo extra lá no IGTV, por vídeos que não saíram aqui, coisas que eu não falo aqui, saem lá. Então fica ligado, sempre nas segundas e quintas eu posto vídeo lá. Aqui no canal nossos encontros são às quartas às 20 horas e sábados às 14 horas. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muita imagem, muito conteúdo, sem enrolação. Só no começo que eu tenho que explicar tudo o que se trata o canal, né? Mas enfim, então vamos lá começar. Se eu esquecer alguma coisa eu falo no final, mas eu sempre acabo esquecendo. Mas vamos lá com Foca, ou Focas. Tinha duas formas de chamá-lo, né? Que seria a forma em latim, né? Ele que foi imperador de 602 até 610. Seu nome era Flávio Foca Augusto. Ele nasceu no ano de 547 em Constantinopla. Foca tinha uma origem trácia, assim como os seus antecessores, né, como teve o Tibério II, como teve o Justino II, enfim, esses dois anteriores a ele também tinham origem trácia. Você viu meu vídeo a respeito da história da Trácia? Se você não viu, dá uma conferida lá, vou deixar o card aqui em cima. A história de um povo de mitos e lendas, a história do grande e poderoso guerreiro Espartacus. Então conto tudo isso lá nesse vídeo que eu fiz especial aí na meta de inscritos. Então Foca, ele tinha um passado obscuro. Se sabe que ele era de uma família humilde, mas nada a respeito da sua família. Ele que era pobre, então qual era o caminho para você ter uma ascensão social? Era através do exército. E foi isso que o Foca fez. Ele entrou no exército e chegou a se tornar um legionário e posteriormente um centurião. Dizem que ele era muito habilidoso, se destacava pela sua coragem e também por outro detalhe, por ser muito cruel. Isso fez com que ele se tornasse general, fosse promovido, e aí também foi um dos líderes daqueles movimentos que aconteceram, que eu vou revisitar essa história aqui rapidinho para vocês que assistiram o vídeo. E se você não viu o vídeo do Maurício, dá uma conferida lá, depois você volta aqui para assistir o vídeo. Vou deixar o card aqui em cima também para você poder ficar por dentro. Bom, então é o seguinte, no ano 600, os legionários foram capturados em uma batalha pelos ávaros, que era um povo com quem eles estavam lutando, né? Os ávaros capturaram cerca de 12.000 legionários, como eu falei no vídeo anterior. E aí aconteceu o seguinte, uma coisa que era muito comum desde a época do Império Romano, é que se os seus legionários fossem prisioneiros, fossem reféns, o Império pagava o resgate. Só que o Maurício se recusou a pagar esse resgate, e era uma coisa que era totalmente fora do habitual, fora do comum na história do Império Romano e também aqui na história do Império Bizantino. O que aconteceu foi que o Maurício se negou a pagar, e mesmo quando os ávaros baixaram o valor, como ele não pagou, todos esses legionários foram executados pelos ávaros. Isso vai gerar uma questão que foi uma rebelião dos soldados bizantinos. Então Foca, que foi escolhido como o líder desse movimento, ele foi até Constantinopla para uma audiência com Maurício. No vídeo anterior eu falei que ele havia sido humilhado, porém houve uma audiência, como eu descobri nos textos a respeito do Foca. Diz que ele teve sim uma audiência com Maurício, os dois. Na verdade, Maurício apenas ouviu o que o Foca tinha para dizer, e depois de ouvir,
ele mandou que o Foca fosse levar sua massagenzinha, né? Ele foi espancado e aí ele ficou ainda mais furioso com o Maurício, o que vai desencadear uma outra rebelião 2 anos depois. E aí o que aconteceu foi o seguinte: houve aquela questão de que o Maurício havia reduzido o soldo dos soldados dele em 1/4, ainda mais por cima eles estavam nas fronteiras do Danúbio e estávamos no período do inverno. E no inverno era comum que os soldados fossem deslocados para um acampamento de frio e esperassem o inverno passar para depois retornarem aos seus postos. Porém, Maurício disse que essa transferência custava muito caro, ele não iria gastar com isso e que os soldados ficassem em seus postos na neve. Isso causou mais uma vez a revolta do exército e Foca mais uma vez liderou esse movimento contra o Maurício. E agora a coisa já era pessoal, né? E aí isso foi a gota d'água e acabou resultando na queda do Maurício. E todos esses detalhes eu conto lá no vídeo a respeito da morte do Maurício. Bom, o Foca ele teve o apoio do Partido dos Verdes, assim como eu contei alguns vídeos atrás. Eu acredito que no vídeo do Justiniano, que foi quando eu introduzi essa história aqui no canal, a respeito dos partidos que foram formados a partir dos espectadores que assistiam às corridas de cavalo no hipódromo de Constantinopla. Nós tínhamos aqueles partidos que eram os brancos, os verdes, os vermelhos e os amarelos. E aí os verdes apoiaram essa rebelião contra o Maurício e o Foca acabou entrando na cidade de Constantinopla, onde foi coroado imperador e os filhos do Maurício foram todos executados na frente dele. Mas tem a história do Teodósio que eu vou contar aqui com mais alguns detalhes. Bom, aconteceu que o Papa Gregório estava em Roma, já tinha também uma desavença com o Maurício, adorou aquela história de que o Maurício tinha sido deposto e que também os filhos do Maurício haviam sido executados, que o próprio Foca garantiu isso ao Papa Gregório I. Então Gregório disse que a execução de Maurício e de seus filhos havia sido uma ordem divina. Ele elogiou bastante a imperatriz Leôncia, que era a esposa do Foca, e também a comparou com a imperatriz Pulquéria, que foi casada com o Marciano e que se destacou muito durante o concílio da Calcedônia, né, que eu contei aqui no canal já no vídeo do Marciano, bem lá no início da história do Império do Oriente. O Gregório ficou tão feliz com essa queda do Maurício que mandou pintar um quadro do Foca e da esposa dele e colocou no Palácio Imperial em Roma em sua homenagem. E aí o que aconteceu foi que o Gregório confiava de que o Foca ele iria resolver o problema de expulsar os bárbaros que estavam na Península Itálica, e bárbaros e também hereges. Então seria uma questão que favoreceria aos dois. No caso do Foca, e se livrar dos bárbaros que poderiam tomar o trono dele, e no caso do Papa Gregório I, os hereges que tomariam o seu trono no papado. Enfim, os dois fizeram uma amizade e uma relação muito boa para os dois, claro. De interesses, claro, também. Bom, com relação à ascensão do Foca. O Foca, ele se tornou o imperador, foi aclamado pelo próprio exército. Os soldados levantaram os escudos, que era a forma de simbolizar essa intitulação como um imperador. E também teve o apoio, como eu já disse, do Partido dos Verdes. E aí ele foi aclamado pelo próprio patriarca de Constantinopla. Enfim, teve apoio geral de todo mundo. Só que aí ninguém sabia desse lado do Foca de ser sanguinário. Agora eu vou fazer aqui um breve parêntese, ou não, na verdade aqui vou dar uma introdução a respeito de um fator importantíssimo que vai ser fundamental na história do Foca neste vídeo de hoje, que é a fuga do Teodósio. O Teodósio, como eu contei no vídeo anterior, era o filho mais velho do Maurício, mas também ele era o co-imperador e fazia parte dos planos do Maurício, né, de dividir o império, assim como Diocleciano havia feito, dividido em 4 partes, refazendo aquele sistema da tetrarquia.
E aconteceu que o Teodósio ele fugiu graças à ajuda do Germano, que era um dos generais que apoiavam Maurício. Ele, inclusive, dizem que o Germano havia subornado o carrasco do Teodósio, um carrasco que se chamava Alessandro. Então ele foi até Setifonte pedir ajuda ao seu novo aliado Cosroes II para tirar o Focas do trono, já que ele que era o verdadeiro herdeiro do trono, e não esse Focas que era um usurpador, um militar, um legionário sanguinário. E aí foi quando o imperador persa ficou sabendo de que a família do Maurício havia sido toda executada, exceto a esposa dele, a Constantina, e as suas 3 filhas. E eu contei essa história do que aconteceu com a Constantina e as filhas dela e do Maurício no vídeo do Cursa com Zelota que eu postei na última segunda-feira. Então dá uma conferida lá no meu feed no Instagram e você pode ver o vídeo completo pelo IGTV. Bom, o que aconteceu foi que o Cosroes II ficou sabendo aí da morte da família do Maurício. Então, obviamente, aquela questão daquela aliança havia sido rompida, porque ela foi feita com o Maurício e não com o Focas. E aí vai ter muita guerra entre esses dois povos novamente. Mas voltando um pouco ao Foca, ele iniciou seu império já de forma sanguinária, executando toda a corte de Maurício e qualquer um que fosse um apoiador do Maurício ou que fosse oposição ao Foca. E aí foi um império de sangue, de massacre, de terror, e o Papa Gregório fazia vista grossa para tudo aquilo ali. Os dois tinham essa relação muito boa, como eu falei um pouco antes, uma relação de interesse, porque o Foca havia mexido em alguns tributos, alguns impostos, que faria com que a arrecadação desses impostos fossem direto para a igreja em Roma, principalmente os impostos arrecadados na Sicília e também no Egito. E aí o Papa vai morrer em 603. E aí Foca continua a sua diversão, matando e torturando todos que fossem oposição a ele. E aí aconteceu a questão da usurpação da Constantina, que acreditava que o seu filho ainda estivesse vivo. Mas como eu mencionei naquela história, o Teodósio acabou sendo capturado e depois foi executado. Então aconteceu de que, mesmo com essa morte do Teodósio, ainda assim o Cosroes II foi atrás de vingança. Como eu mencionei no vídeo anterior, o Teodósio ele tinha escapado, ido até o Cosroes, como falei também neste vídeo, mas também ele acabou sendo capturado e foi executado. Então não se tem uma certeza de que se realmente o Teodósio conseguiu chegar até Setifonte e falar com Cosroes II, ou se apenas o Cosroes II ficou sabendo da notícia da execução de toda a família do Maurício. Mas de qualquer forma, aquilo ali foi uma declaração de guerra e foi o fim daquela trégua que acreditava-se que seria perpétua. Com relação à administração do Foca, bom, Foca ele demonstrou não ter nenhuma habilidade administrativa. Ele era mais um militar. Isso nós vimos muito na saga romana. Então ele não tinha confiança em ninguém da elite de Constantinopla para assumir cargos importantes, já que ele não conhecia a elite de Constantinopla. Como ele tinha uma origem pobre e acabou vindo do exército, então ele resolveu fazer o quê? O nepotismo. Começou a colocar seus irmãos, sobrinhos, parentes em cargos importantes. Então ele primeiro, em 603, ele vai colocar o seu irmão Dementiolos como o mestre de ofícios, que era um cargo muito importante administrativo dentro do Império Bizantino. E depois, no ano seguinte, em 604, ele coloca o seu sobrinho, que também se chamava Dementiolos, que era filho desse irmão dele, como mestre do exército do Oriente. Depois de passado um tempo, ele coloca o seu outro irmão, que se chamava Domentiolos, que se tornou o mestre do exército do Oriente em 610. Depois ele colocou o seu genro Priscos, aquele que já apareceu aqui também na saga bizantina, no vídeo passado
teve uma participação dele na Batalha dos Balcãs, que havia se casado com a filha do Focas, que se chamava Domentia, e ele acabou se tornando o chefe dos sentinelas no ano de 603. Todos eles foram fiéis ao Foca até a queda do Foca. Agora, com relação à parte que vocês gostam, as batalhas, os conflitos contra os povos estrangeiros. Além de toda a impopularidade que o Foca estava passando, por conta daquela coisa toda sanguinária que ele estava fazendo e matar todo mundo que era contra ele, também os antigos problemas que o Maurício havia resolvido voltaram à tona. Os ávaros e os eslavos, eles voltaram a dar investidas nas províncias bizantinas nos Balcãs e conseguem também conquistar algumas terras por ali. E também na sequência os sassânidas, que haviam se aliado com Constantinopla, voltam a se tornar inimigos após a morte de Maurício. Com a morte de Maurício, aquele tratado de paz foi cancelado. E aí os sassânidas atacaram as províncias orientais do Império Bizantino. Com os ávaros, eles vão atacar as cidades dos Balcãs, executando e capturando a população cristã, bem naquele estilo assírio. E também Foca estava mais preocupado com os sassânidas, que em 603 contaram com a ajuda do Narses, o poderoso e famoso general bizantino que ajudou tantas vezes lá o Justino II, o Tibério II, o Maurício, e agora estava se colocando à disposição dos sassânidas como inimigo. E aí que aconteceu com essa desertação? O Foca, ele manda uma mensagem para o Narses dizendo que ele estava perdoado, que ele teria um retorno seguro a Constantinopla e que seria bem recebido. O Narses acreditou nessa história e quando ele chegou foi capturado e foi queimado vivo em frente ao mercado de Constantinopla, o que escandalizou a população e também, claro, a impopularidade do Foca aumentou ainda mais. Em 607, os sassânidas eles vão tomar a Mesopotâmia, a Síria e grande parte da Ásia Menor até o Bósforo, tomando boa parte do território do Império Bizantino do lado oriental. No ano de 610, quando o reinado de Foca acabou, os persas haviam atravessado o Eufrates, haviam tomado a Palmira e eles foram também extremamente brutais com a população que vivia nessas províncias bizantinas, fazendo uma verdadeira carnificina. O fim do reinado do Focas, como aconteceu? Bom, foi o seguinte: o Priscus, que era o genro do Focas, ele não era 100% fiel ao seu sogro. Na verdade, não era nem um pouco fiel ao sogro, diferente dos irmãos e sobrinho do Foca. O que aconteceu é que ele já estava bastante incomodado com aquele estilo do sogro dele de ser sanguinário, e aí ele resolveu derrubar o Foca, mas ele não poderia fazer isso sozinho. Então ele contou com o apoio do Heráclio, o Velho, que era um exarco de Cartago. Esse cargo eu expliquei no vídeo anterior, que foi um cargo criado pelo Maurício, que era uma junção de um poder civil de um prefeito pretoriano e um militar de um chefe do exército do Oriente. E aí o Heráclio achou que a ideia era interessante, eu acho que ele tinha ouvido já falar das histórias do Foca e resolve ajudar. E aí o Heráclio ele começa a preparar o exército para invadir Constantinopla para derrubar o Foca. A princípio ele começou cortando o fornecimento de grãos que iriam para Constantinopla, e aí depois ele organiza um exército e também a marinha para esse ataque. E Heráclio o Velho marchou até Constantinopla em 609 com seu sobrinho Niceta e também o seu filho Heráclio, que se chamava de Heráclio o Jovem, fez a organização, liderou o ataque naval, chegando até a cidade de Tessalônica. Heráclio chega em Constantinopla no dia 3 de outubro de 610. No dia 5 de outubro ele consegue invadir Constantinopla e no dia 8 ele é
coroado como imperador. E o Focas acaba sendo executado logo na sequência. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido uma história de muito sangue e terror aí do Focas, mas que não acabou nada bem para ele, mesmo ficando por 8 anos no Império. Mas alguém teria que tomar uma atitude, e no caso Heráclio aí se tornando o novo imperador bizantino. Estarei de volta aqui no canal na próxima quarta-feira com o próximo vídeo especial que vocês vão escolher. A enquete já está no ar aqui no YouTube, é só você ir na aba comunidade e você pode votar em qual civilização você quer. São duas opções, dois povos do Oriente. Nós temos aí os citas, os arqueiros das estepes, povo de origem iraniana e que deu origem aos sármatas, povo que eu já trouxe aqui para o canal para vocês. E também os filisteus, inimigos dos judeus, o povo de Golias. É um povo também que tem muita história e que também tentaram invadir o Egito, hein? Tem história interessante. Então vocês escolhem uma dessas duas civilizações para a próxima quarta-feira. E claro, na segunda-feira estarei voltando com Curta com Zelota lá no Instagram. Então me segue lá novamente, @Zelota, onde eu vou falar sobre a política pública do Foca e também o seu legado, hein? Já estou antecipando que eu vou falar lá para que você vá lá e assista, hein? Então fico por aqui, um abraço do Zelota, até a próxima quarta-feira e não esqueçam de votar. Falou, pessoal!